Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Espero que todo mundo aí esteja bem nas suas casas, nesse confinamento. E hoje a gente traz o segundo programa, né? A gente inaugurou semana passada o Venâncio Conversa. E hoje, bom, esses programas a gente começou muito bem ali, com o Davi e com a Carla, e hoje temos convidados bem legais aí para a gente pensar, como eu falei para vocês, né? A ideia é alternar programas, discutir mais geral, economia, política e ter discussões mais locais, né? Pensar o local. E hoje o nosso tema é a importância, o papel do município em políticas do Covid, né? E na intervenção em relação ao Covid-19, ou seja, para garantir direitos nesse tempo de pandemia. E hoje a gente traz aqui a Raquel Mailan, que trabalha na assistência social como educadora social da Prefeitura de Londrina e é militante no Movimento Trabalhadores por Direitos. Também a Mariana Auler, coordenadora do Instituto Democracia Popular de Curitiba, e é advogada e doutoranda em políticas públicas, e a Janaína Citolin, que é mestranda em políticas educacionais e é militante do PSOL. É isso, é uma galera bem bacana, e hoje a gente quer pensar mesmo como garantir um confinamento, como garantir que as pessoas estejam nas suas casas e não tenham medo, não temam, né? Não temam não temam pela fome, não temam por perder empregos. Então, assim, lembrando, já coloquei em vários vídeos na minha página, né? Que a gente foi aqui na Prefeitura de Londrina, levou uma série de reivindicações para o prefeito que ele não levou em consideração, né? Tanto que reabriu o comércio em Londrina, mas sempre com esse pensamento, né? A importância de que não basta só pedir que as pessoas fiquem nas suas casas, com a quarentena precisa ter garantir algumas questões aí. Bom, eu queria passar a palavra aí para começar essa conversa com a Raquel, com a Mariana aí, para mais ou menos, ela é de Curitiba, então ela tem uma experiência interessante aí, também na intervenção lá com a prefeitura. E antes, né, compartilhe a live, é importante, compartilha, tá na nossa página, é importante trazer mais pessoas aí para estar conversando com a gente hoje, beleza? Fala aí, Mari. Boa tarde, pessoal. Então, queria primeiro agradecer, né, ao Venâncio, assim, é sempre boa essas oportunidades para a gente dialogar e ter essa troca. Então, para mim, como eu sou de Curitiba, saber também como estão acontecendo as coisas em Londrina é muito interessante. Eu acho que esse diálogo é super necessário agora. Principalmente considerando também que, em tese, esse ano também é de eleições municipais, né? Então, é um ente, assim, é um lugar de se fazer política que a gente tem que tá debatendo e que vai vir à tona com certeza no debate mais tarde esse ano. Bom, então eu só queria falar um pouco também do Instituto Democracia Popular, que é onde eu trabalho, eu coordeno o eixo de Direito à Cidade no Instituto, e é uma ONG que trabalha com políticas públicas ligadas ao direito à cidade e ao direito à saúde do trabalhador. Então, a gente trabalha com essa parte de assessoria jurídica popular e também com a parte mais formativa. Eu acredito que a razão do convite foi porque, recentemente, junto com outras entidades e organizações, a gente fez uma reivindicação, né, um município bastante voltada aos pontos de assistência social. Depois eu vou abordar mais especificamente esse pedido, mas eu também queria trazer uma abordagem assim mais ampla sobre quais seriam os eixos, né, pelos quais a gente poderia debater a ação do município. Porque eu acho que um pouco do problema que a gente tem hoje, quando a gente vai falar das cidades e dos municípios diante da pandemia, é que a gente fica muito preso a duas questões ali, né? Que os municípios não têm dinheiro, e em parte isso é verdade, né? A gente tem que considerar ali, até estava olhando agora há pouco o dado, mas não anotei, não vou lembrar de cabeça, mas a gente tem mais de 5 mil municípios. Então, realmente são realidades muito diferentes, assim, né? Vai ter municípios que a escassez de recurso é realmente um problema muito grande e outros municípios que não é tão verdadeiro, considerando que são municípios que têm comércio, que têm uma arrecadação considerável, que é o caso de Curitiba e Londrina, por exemplo, que são cidades com bastante serviços. Então, são cidades, digamos, ricas, né?
E então a primeira questão que eu acho que coloca hoje um problema no debate da ação dos municípios é esse clamo geral, olha, não tem dinheiro para nada, então não dá para fazer nada. E daí o outro ponto é que parece que toda a discussão dos municípios é sobre fechar e abrir o comércio, como se o município não tivesse mais nada a ver com a pandemia, além de fazer essa regulação específica, né? Então, assim, passando por alguns aspectos, né, da ação municipal, a gente tem que pensar que, e daí puxando um pouco para o lado do que eu debato, né, da política urbana, que o município, por mais, por exemplo, a gente vai pensar em SUS, o SUS tem as competências compartilhadas, então a UTI, por exemplo, é uma questão que é uma responsabilidade do Estado, né, mais do que do município, mas a gente tem que considerar que tudo acontece nos municípios, né? Não tem nada que não esteja acontecendo, não existe uma esfera espacial do Estado e da federação. Tudo está acontecendo dentro dos municípios, então o município é a ponta em todas as áreas, mesmo que essas competências sejam compartilhadas, né? Então, isso serve para assistência social, isso serve para a saúde, e também eu acho que tem um aspecto que é especialmente esquecido nesse momento, que é essa vocação do município em relação à política urbana, né? E pensar esse domínio que ele tem sobre as informações no território. E como ele poderia estar usando isso de uma forma... Os municípios poderiam usar isso de uma forma muito mais efetiva nesse momento de pandemia, e não é necessariamente algo que envolva um grande dispêndio de dinheiro, digamos. Então, a gente pode olhar para o município a partir da perspectiva da saúde, da assistência social, da informação, ele é o ente que está mais próximo, né, das pessoas, então tem essa questão da informação que é muito importante, tem toda essa questão da regulação do espaço público, que daí envolve a questão do comércio, mas envolve também medidas de higienização do próprio espaço público, como é que se dá essa circulação de pessoas, a própria problemática da população em situação de rua. Então, a gente vê lugares que tiveram medidas simples, assim, de instalar lavadores de mãos nos terminais de transporte, em praças públicas. Então, tem toda essa questão da gestão do espaço público. E o espaço que eu gostaria de ressaltar, principalmente, que é a gestão territorial, né? O município tem informação e o monitoramento do seu território e saber que a pandemia não vai se comportar igualmente em todos os lugares da cidade. A pandemia, a gente está vendo dados, estudos estão saindo, que ela é muito pior nas periferias, ela é muito pior para setores da população. Então, o município sabendo, e é uma informação que existe, quais são as áreas vulneráveis do município, foi nesse sentido que se deu a incidência do Instituto aqui em Curitiba, é de reivindicar políticas de um monitoramento, uma cautela maior do município em relação a essas áreas especialmente frágeis, né, da cidade. Então, ele saber a informação, ter informação, sistematizar a informação do que está acontecendo nessas regiões e ter políticas específicas para essas áreas vulneráveis, ter informação territorial, a gente acha que é uma questão fundamental, porque ele pode melhorar muito o quadro simplesmente com informação, né, sistematizando informação, dando informação e provendo de assistência, de políticas de assistência, quer seja cestas básicas, ou mesmo materiais de higienização para áreas específicas. Então, a gente defende que o critério territorial nesse monitoramento é fundamental hoje na cidade. Então, para abrir, eu acho que esse é um pouco um leque assim, do qual a gente poderia debater. Bacana, Mário. Interessante esses dados, né? Interessante essa visão urbana, esse pensar como tudo acontece no município. Achei muito interessante. Acho que a Raquel pode trazer alguns dados aí de como acontece isso no município de Londrina, né? Como está acontecendo, né? Bom, boa tarde, então, a todos. Meu nome é Raquel, como o Venâncio falou, eu milito no MTD, mas eu trabalho na política de assistência social já desde 2011, aqui no município de Londrina, né? Então, eu vou tentar, nessa fala inicial, focar em alguns dados, tanto do estado do Paraná, como especificamente de Londrina, e também trazer alguma contribuição com relação à atuação da assistência social no enfrentamento à pandemia, né?
Antes, então, de começar direto com os dados, né, acho que é importante a gente colocar que essa crise, né, que é sanitária, que é uma crise de saúde, ela escancara outras crises que o Brasil já vinha enfrentando, né? Então, essas crises anteriores, né, a crise política, a crise econômica e a crise social, elas se agravam diante da pandemia, mas essas crises já existiam. E nesse sentido, elas vão afetar toda a sociedade, demandando essa necessária atuação do Estado no enfrentamento dessas crises, né? Principalmente nesse sentido que o Venâncio colocou no início, da garantia dos direitos sociais básicos, né? O isolamento, ele é um direito. Então, como a gente garante que as pessoas possam estar em isolamento nas suas casas, né? Inclusive, a Janaína vai falar do auxílio emergencial, da renda básica, né? Que é um desses direitos que escancarou essa questão da desigualdade social no Brasil, né? Para além da atuação do Estado, eu, como militante de movimento social, tenho que falar também da importância, né, que as reivindicações populares têm nesse momento e na luta por direitos, né? Historicamente, os direitos que a gente conquistou, eles foram com base nas lutas populares, né? Então, a gente não pode deixar de denunciar a ausência do Estado, principalmente nas periferias, né? E buscar aí saídas populares. Bom, então, indo mais para a questão dos dados, né? Aqui no Paraná, a gente já tem aí 2.616 pessoas confirmadas com Covid e 137 mortes. Eu coloco esse dado mais para a gente apontar, né, que existe uma aparência de normalidade no estado e de contenção da contaminação, mas a gente tem que ressaltar aí a fragilidade dos testes, né, que não estão sendo feitos, e a questão da subnotificação, né? Então, como está o isolamento em Londrina, né? Tem um dado de que a gente tenha uma média de 45% da cidade em isolamento, mas quem sai na rua percebe que não parece exatamente que é esse o movimento, né? Então, a gente conseguiu ficar aí um mês, mais ou menos do meio de março até o meio de abril, né? Com apenas os serviços essenciais funcionando, e aí, a partir da pressão do comércio, da indústria, enfim, de alguns setores dominantes da sociedade, a gente tem que o funcionamento do comércio retoma em horário alternativo, né, das 10 às 16, mas ainda assim gerando grandes aglomerações, né? Então, os trabalhadores que dependem aí do transporte coletivo, do transporte público, é inevitável enfrentar uma aglomeração dentro de um ônibus. Quem já andou de ônibus sabe disso, né? E, para além disso, né, o próprio centro de Londrina, a gente consegue perceber uma movimentação muito grande, né? Os bares e restaurantes também estão abertos, com capacidade de 50%, e os espaços, as galerias, as academias estão fechadas, né? Inclusive, no último decreto municipal com relação ao coronavírus, foi decretado, né, que as pessoas os estabelecimentos comerciais vão poder sofrer penalizações caso descumpram algumas medidas. Então, se as pessoas não usarem máscara, por exemplo, elas podem receber uma multa de R$300. Se os estabelecimentos não cumprirem essa capacidade reduzida de pessoas, né, de público, eles também podem receber uma advertência, né, e até chegando à cassação aí do alvará, né, de funcionamento. Mas, enfim, o que a gente vê aqui em Londrina é muito o que a Mariana colocou e que já tem acontecido em outras cidades, que é essa disputa mesmo, né, da necessidade do isolamento, da segurança das pessoas, e, ao mesmo tempo, uma pressão, né, de comerciantes industriais para manter o funcionamento do comércio, como se a gente tivesse aí uma dicotomia entre vida e economia, né, que a gente sabe que é uma falsa afirmação, né. No Paraná também tem essa questão do Ratinho Júnior, né, que
o governo, ele não afrouxou totalmente, né? Ele tem seguido aí algumas orientações técnicas de isolamento, mas também não se manifesta exatamente contrário ao governo Bolsonaro, né? Então, ele tem ali alguns alinhamentos políticos que a gente não pode deixar de colocar. E aí, com relação ao trabalho, né, que eu acho que a questão da renda, do emprego tem pegado muito, né? Isso tem ficado muito em pauta. A estimativa é que no Paraná, né, num cenário mais drástico, pelo menos 456 mil pessoas possam ficar desempregadas. E a gente já consegue perceber um aumento enorme, muito expressivo, dos pedidos de seguro-desemprego se a gente compara com o mesmo período do ano passado, né? Então, em março de 2019, foram pedidos 1.288 seguros-desemprego, né? Em comparação, nesse ano, em março de 2020, a gente tem já 13.438 pedidos de seguro-desemprego. Isso já expressa, né, que a gente tem aí uma parcela grande da população sendo afetada, né? Com relação a isso, a gente não pode deixar de dizer a questão da informalidade, né? Que ela é muito presente historicamente no Brasil. A gente tem condições precárias de trabalho, né? Informalidade é a marca do trabalho, né? Do mercado de trabalho brasileiro. E essa taxa de informalidade ela subiu com as reformas que a gente teve aí no último período, a partir de 2016, né? A gente tem um aumento grande da taxa de informalidade, da taxa de desemprego. Bom, agora eu vou pular um pouco os dados para eu não me estender muito, falar da atuação de Londrina e depois, se for o caso, a gente aprofunda no debate, né? Então, o que a assistência social tomou de medida nesse último período, né? Eu trabalho no Centro POP, na abordagem social, então no atendimento à população em situação de rua, né? E aí, com relação a esse público, a Secretaria de Assistência, ela, em parceria com a Igreja Católica, organizou 3 abrigos emergenciais, então 3 espaços para garantir que as pessoas em situação de rua possam estar em isolamento social, né? É uma medida importante que foi tomada, mas ao mesmo tempo a gente tem que ressaltar que a demanda de vagas em acolhimento institucional em Londrina ela é muito maior do que a oferta, né? Então nós ainda conseguimos ver muitas pessoas na rua, né? Ou por não acessar o acolhimento, ou porque não dão conta de permanecer num acolhimento, num isolamento social. Outra questão que eu acho que é bem importante que a gente vem observando assim no cotidiano do trabalho é o aumento das solicitações de vaga em abrigo nesse período, né? E de um público que não é necessariamente um público que acessava anteriormente. Então, as famílias que vivem nos territórios, que vivem nos bairros, que, né, por mais que tivessem condições precárias, conseguiam se manter, né, nas suas casas, tendo ali a sua renda, né, garantir a sua sobrevivência, e a gente tem, então, que essas pessoas estão buscando, né, o serviço de acolhimento porque estão sem possibilidade de manutenção da moradia ou da provisão das necessidades mais básicas, assim. E aí, para fechar, né, com relação aos CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, que trabalham nos territórios, nos bairros, na prevenção aí, né, eles estão atendendo principalmente via contato telefônico, mas também presencialmente, e é bem importante dizer que os CRAS, eles não conseguiram absorver a demanda de acesso ao auxílio emergencial, né? E aí acho que a Janaína pode depois aprofundar para a gente, né, a própria dificuldade com que foi formatado, né, o acesso ao benefício, os aplicativos, a falta de transparência da negativa do auxílio, né? Então, todo esse formato que foi organizado pelo governo federal, ele quase que inviabiliza a atuação dos CRAS, né? Para além de ser uma demanda muito maior do que a gente tem de recurso para suprir, né? Para atender. Em Londrina, um pouco na linha do que a Mariana falava, né? O que a gente tem de benefício que é municipal, né? Para garantir aí um mínimo de renda. A gente tem o benefício eventual emergencial, que ele é
as pessoas costumam chamar de cupom alimentação, né, que ele é no valor de R$ 85, mas ele não é um benefício continuado, né? Como o próprio nome diz, ele é pontual em situações mais emergenciais. Paralelo a esse benefício eventual emergencial, a gente tem o Programa Municipal de Transferência de Renda, que ele varia aí entre R$ 100 e R$ 250 para uma família, né? E esse benefício ele é continuado, mas assim, são valores quase inexpressivos, né? Para a gente conseguir manter a manutenção de uma família. Além disso, as cestas básicas, né, que se ampliaram nesse período. Bom, e aí então em Londrina o que a gente tem estimado, né, que a gente tem 17 mil famílias sem nenhuma fonte de renda e mais de 48 mil famílias com ganho mensal de até 2 salários mínimos, né? Então famílias que estão aí em condição de pobreza. Mas o município ele injetou um dinheiro no enfrentamento à pandemia, né, com relação a esses benefícios que eu mencionei. Então, a gente teve um aumento de 77,5% dos investimentos do município na assistência social, né, na tentativa, então, de garantir um mínimo de renda para as pessoas. Para a gente começar, acho que é isso, não sei se eu me estendi muito, mas aí a gente aprofunda depois. Obrigada. Legal, legal, Raquel. Muito interessante esses dados. Muito interessante essa questão mesmo da gente pensar como o Covid ele abre nossas feridas, né, da desigualdade. E vai abrir mais, né? A gente hoje cada vez a gente vê esse incremento, enquanto o presidente fica xingando os outros numa reunião ministerial, né? E o Paulo Guedes fica pensando no seu pacote de maldades, né? Como usar os recursos públicos para poder garantir dinheiro para as grandes empresas, né? E as pessoas caem na informalidade, as pessoas aumenta a pobreza. Eu acho muito essa dicotomia, né, entre economia e vida, como pensar isso. Eu acho que nesse debate é muito que você mesmo já adiantou, né, a importância da renda básica, desse auxílio, e eu acho que a Jana pode contribuir bastante com a gente aí, trazer alguns elementos aí. E só antes da Jana entrar, gente, esse debate está muito legal, é bacana aí ter mais gente ouvindo, mais gente vendo, compartilhando nos seus perfis, compartilhando no WhatsApp, ajuda a gente aí. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Sou Janaína, militante do PSOL de Londrina, do Combate Socialista, que é um coletivo também do PSOL, e sou mestranda em Políticas Educacionais. Queria agradecer primeiro ao Venâncio por ter feito o convite, né? Bacana poder contribuir para esse debate tão latente, tão aquecido, né? A gente está aí num momento muito, muito crucial, né? Que ao mesmo tempo que a gente está num cenário super espinhoso à nossa frente, é um cenário que ao mesmo tempo é permeado por muitas soluções, né? Por isso que a gente está aqui discutindo isso. E agradecer também às colegas Raquel e Mariana, né? Por estarem aqui batendo esse papo. Bom, a minha fala ela vai ser sobre a renda emergencial básica ao trabalhador, não necessariamente com todas as peculiaridades desse programa do governo federal, mas sim para a gente entender conceitualmente o que é essa renda emergencial e de que maneira que ela pode ser aplicada no âmbito municipal. E no caso que interessa a gente aqui é o município de Londrina. Então, para começar, eu acho importante a gente entender mais ou menos como é que está a conjuntura, né? Como é que voltou ao debate esse papo de renda emergencial, né? E por que isso não foi posto na roda antes? Por que não se pensou antes se fornecer uma renda básica emergencial para o trabalhador? Baseado nisso, é importante a gente entender o seguinte, que, bom, a gente está num momento evidente, atual, né, de agravamento da crise econômica, ou seja, a palavra agravamento é importante para compreender que não é uma crise econômica que surgiu com a pandemia, ela já existia, né, antes da pandemia. Inclusive, 2019 foi um ano de recessão econômica, a gente começou 2020, janeiro, com uma taxa de desemprego de 11,2%, que é altíssima, né? Enfim, a gente já estava num cenário bem, bem complicado e veio a pandemia, obviamente, para agravar isso. Mas compreender que essa crise não é produto da pandemia, né? E sim que ela foi, obviamente, agravada por conta de todas essas particularidades, é importante para a gente entender o que vem daqui para frente, e importante para entender também por que a renda emergencial é fundamental para a gente, inclusive, estimular a economia, né?
E é por isso que vários países adotaram essas políticas emergenciais para minimizar os efeitos socioeconômicos da Covid, né? E essa discussão da renda básica emergencial ela foi aquecida, muito aquecida, né, nessa conjuntura, porque esses auxílios emergenciais de renda eles foram implementados em outros lugares, como eu falei, no Canadá, no Reino Unido, na Itália, né, que viabilizou uma bolsa de 600 euros para os trabalhadores liberais, autônomos, a Espanha, que pobres do país, trazendo a discussão para cá, para a América Latina, né? A Argentina criou um programa lindo, o programa da Argentina é incrível, né? O programa emergencial de renda familiar também, que prevê pagamento em parcelas únicas, né? De 10 mil pesos, se eu não me engano, por um período determinado de tempo. A Colômbia também criou, o Peru, o Chile criou um fundo econômico de 2 bilhões. Então, assim, é uma iniciativa global, né? A gente vê que é uma solução que ela não é inerente apenas ao Brasil, né? Não é o governo que foi super bonzinho agora e decidiu, olha, vamos lá, vamos financiar a agenda dessas famílias que ficaram sem trabalho por conta da pandemia. Não é isso. E aí, inclusive esses dados que eu trouxe para vocês agora são dados que eu peguei lá do Núcleo de Estudos e Modelagem Econômica Ambiental Aplicada do CEDEPLAR, da UFMG, Departamento de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais. Eles estão fazendo um estudo, uma modelagem de dados econômicos muito bacana sobre renda emergencial. Vale a pena dar uma olhada. Para trazer essa discussão, né, para o âmbito municipal, aqui para Londrina, né, como falar de renda emergencial para Londrina, a gente tem que entender primeiro Brasil, né, todo mundo sabe, isso é informação comum, que essa lei do auxílio emergencial ela foi aprovada por 3 meses, né, segundo alguns cálculos mais precisos desse núcleo lá da FMG, isso vai custar aos cofres públicos mais ou menos uns 2% do PIB, que equivale a 140 bilhões de reais. No entanto, como o governo está doido para soltar um monte de medida provisória para restringir o acesso a essa renda emergencial, é possível que, mesmo que seja prorrogado, a gente não gaste 140 bilhões, porque, enfim, há a intenção de restringir o acesso ao benefício para algumas categorias, né, de trabalho. Então, essa é uma discussão, inclusive, que está bem aquecida, digamos assim, no próprio Congresso Nacional, principalmente no Centrão, que agora se aproximou do Bolsonaro e quer se apropriar dessa pauta da renda emergencial também, mas pode ser que isso custe menos aos cofres públicos, mas não porque a gente está indo bem, mas é porque realmente eles querem restringir o acesso. E aí, trazendo esse debate aqui para Londrina, eu preciso, inevitavelmente, trazer um exemplo de muito sucesso que a gente tem aqui no Brasil, que é o programa de renda básica emergencial que tem na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, que é uma cidade que fica na costa do estado, né, de frente para o pré-sal, para um campo super reprodutivo do pré-sal. Mais para frente eu vou dizer por que eu estou falando isso. Mas, para falar de renda emergencial municipal, Maricá é um exemplo da América Latina, né? É um programa que ele é modelo, inclusive, para o mundo inteiro, né? É uma cidade de pequeno porte, né, de 162 mil habitantes, e esse programa ele atinge cerca de 1/4 da população, 42 mil habitantes. E é uma coisa que você está pensando, discutindo, amadurecendo, mas o programa está implementado mesmo para valer desde agosto do ano passado. E está funcionando, assim, de uma maneira muito interessante mesmo. Tanto que é modelo de estudo para vários países na América Latina, especialmente nesse momento agora. E eles chamam de projeto de garantia de renda básica, né? E, assim, eles têm uma meta que, apesar de agora eles atingirem 42 mil habitantes, né, que corresponde a 1/4 da população deles, eles têm uma meta de expandir esse programa para todos os residentes, né? Tornar um programa que eles chamam de renda universal. Então, de onde vem esse dinheiro, né? Pergunta que vocês provavelmente estão se fazendo. De onde vem a grana para poder pagar por mês uma certa quantia para 1/4 da população? Primeiro que, como eu falei, Maricá fica de frente para um campo do pré-sal, então vem de royalties, né? O royalty é que financia essa renda básica fornecida para a população. E essa renda ela é paga numa moeda fictícia, que eles chamam de mumbuca, né? As pessoas recebem 70 mumbucas por mês. Tem um banco também, moeda fictícia que eu digo não é a nossa mesma moeda, né? Não é fictícia porque, enfim, concretamente você consegue circular, né? Então não é fictícia. Mas tem um banco, existem vários estabelecimentos comerciais que estão cadastrados nesse programa, então a pessoa pode trocar essa mumbuca, essa quantia mensal por produtos de mercado, de limpeza, alguns serviços, enfim. E funciona muito bem, virou modelo, porque é o maior programa que existe, não é só o melhor, mas como também é o maior, né? 60% da produção do petróleo do Brasil, né, tá ali em Maricá. Então, assim, eles
claro que são favorecidos pelos lotes, não dá para a gente desconsiderar isso. Mas trazendo essa discussão para cá, a gente também não pode desconsiderar, por exemplo, que a gente está favorecido pelo agronegócio. O agronegócio esse ano, por exemplo, superou, está com a maior safra da história, né? 12% em relação à colheita do ano passado, 12% acima, né? Ainda por cima conseguiu comercializar a soja com um valor muito acima do mercado. O que isso significa na prática? Muito dinheiro circulando por aqui. E como é que a gente pode fazer esse dinheiro beneficiar esse tipo de programa, né? Então, enfim, isso, claro, vai estar em torno de governo, programa, etc., mas é uma discussão que é possível, né? É possível trazer isso para cá. Existem outros municípios do país que estão com essa mesma pegada, essa mesma ideia de pegar essa grana da principal atividade econômica que move a cidade e trazer para esse tipo de programa de renda. Então, assim, achei muito interessante, porque, assim, depois vocês pesquisem aí, dão uma olhada nas imagens, né, as pessoas lá em Maricá, tipo, Banco Mumbuca, enfim, a coisa funciona muito bem lá. E eu acho que a gente pode pensar isso em termos de Londrina. É claro que, assim, a gente vai esbarrar numa questão cultural muito forte, que é a mesma questão que esbarra, por exemplo, até hoje na concessão do Bolsa Família, que são 70, 80 reais por mês, e a gente encontra hoje em dia, né, uma falácia que inunda o imaginário da população, né? Como é que a pessoa vai receber dinheiro sem estar trabalhando, né? Não é uma renda principal, é um auxílio, o próprio nome já diz, né? E todo mundo fica muito, não é todo mundo não, muita gente fica preocupada com isso, né? Mas a questão do auxílio emergencial é para complementar uma renda, inclusive vai movimentar a economia depois, enfim, vai ter uma série de outros efeitos que o nosso economista pode trocar essa ideia com a gente aí de uma maneira bem objetiva. Bom, acho que, por enquanto, para começo de conversa, é isso. Legal, Jana. Muito interessante uma síntese mesmo entre essas falas que vocês fizeram. Aprendo bastante também. Algumas imagens, né? Eu fiquei pensando bastante. Tudo acontece no município, né? O que a Mari colocou. E como pensar, né? Essas feridas. Uma das feridas que vem de antes. Essa é a diferença de orçamento dos municípios. Essa dependência, os municípios, né, mais pobres, como a Mariana colocou, né, há uma diversidade regional no país muito grande, e você vê a Carla na live passada, né, falando de cidades pequenas como do Piauí, como que essa pandemia também coloca isso, como alguns municípios têm essa restrição, e a importância do governo federal em estimular e depois pensar um pós-pandemia e como esses municípios podem também gerar uma base tributária. Tentando linkar um pouco o que trouxe a Jana, que é muito interessante com a live passada. A Jana não é economista, mas fez uma reflexão bem bacana sobre, que dialoga até com o Davi, que é o limite mesmo de uma emissão monetária é a base real da economia, certo? Então, e se você tem desemprego, como vai vir, são recursos produtivos ociosos. Então, à medida em que você tem gente para trabalhar e você tem meios de produção, né, parados, as pessoas, uma emissão monetária estimula a economia, movimenta essa engrenagem. E a gente vive, claro, isso vai contramão ao cinismo hiperneoliberal, certo? Porque eles querem ver a terra arrasada. Por quê? Porque para eles ter 40% de informalidade, para eles ter 70%, 80% de desemprego, é bom, certo? Porque, é claro, é 1% da população que ganha com isso, porque aí um monte de gente trabalhando em iFood, em Uber, e aí as pessoas que você gera um excedente maior, porque você aumenta a exploração dessas pessoas. Então, para o Paulo Guedes, ele está ganhando, né? Sempre colocar que interesses estão em jogo quando você formula políticas públicas. Que eu acho que essa é uma grande questão, né? Porque não existe uma questão... tecnicamente, assim, a Raquel, a Mariana, a Jana apresentaram de forma brilhante, tecnicamente, como as coisas, como você pode garantir direitos, como é possível, e os países estão demonstrando isso. Olha, o Estado intervém, o Estado planeja, as pessoas podem estar na sua casa, esse pico não estaria aumentando. Eu até coloquei na página. Eu me sinto, às vezes, como aquela criança que vê os amiguinhos fizeram o dever de casa e estão lá jogando bola, e eu estou em casa porque não posso, porque o nosso governo não faz o dever de casa. Então, assim, não acaba mais, e as pessoas ficam ansiosas, porque elas têm medo, né? Na discussão com o Bernat aqui, eu falei assim, gente, eu saí outro dia para o supermercado e vi
via uma mulher vendendo um lanche, mas claro, por que ela está vendendo um lanche? Ela queria estar na casa, ela deve estar com medo. Aumentou a ansiedade, aumentou a insegurança. É porque ela não pode estar na sua casa, porque a fonte de renda é isso. Então a gente vai ter um incremento da pobreza muito maior. Então essa é uma má vontade, né? Essa questão mesmo da inacessibilidade a essa renda de R$600 é tipo porque e depois que acabar a pandemia eles vão querer retirar mais coisas, né? O Guedes querendo amarrar amarrar a renda complementar a políticas, né, de tirar a estabilidade do funcionário público. Ou seja, vai gerar mais o mercado de trabalho instável, mais desemprego. E uma coisa que eu tive estudando sobre isso aí é um consenso que vai contra essa questão que a Jana coloca, né, da cultura, dessa cultura de senso comum que agora domina, né, o senso comum terraplanismo, que as pessoas não trabalham. E de fato, todos os estudos, há muitos estudos que comprovam, quando você tem políticas de renda básica, as pessoas incrementam a participação no mercado de trabalho, as pessoas buscam melhores trabalhos, ou seja, a questão do Bolsa Família, né? É interessante como você combate o trabalho escravo com a renda, porque a pessoa ela cai nesse ciclo do trabalho escravo porque ela não tem nada e aí é uma coisa que é uma crueldade muito grande, né? E é triste você vivenciar essa realidade no Brasil. E no Paraná também há. Uma vez eu tinha um conhecido que ele contou para mim que ele caiu nesse trabalho escravo, que bananeira, no interior do Paraná. E falaram assim, a gente viu, a gente estava lá, eram 5, 6 pessoas, e ele só pagava e não queria deixar a gente sair. E eu estava preso ao lugar, e era só comida, e eu devia, eles fugiram. Isso aqui estão falando do Paraná. Então, assim, o que essa crise, o que como pensar essa garantia de direitos, né, como pensar essa renda universal como uma lógica inteligente da economia, certo? Que distensiona, porque a dicotomia vida-economia é dicotomia vida e lucro, né? Eu acho que é isso que eles não querem dizer, certo? Então, assim, a vida das pessoas, o lucro em primeiro lugar. Então, eu quero estar ganhando aumentando o meu lucro e não importa, vai aumentar. É isso, é a fala sistemática do Bolsonaro, essa questão isso é consenso até no ministro do STJ, que fala, eu li, não sei se vocês leram, o ministro do STJ falando, existe uma política de morte, o ministro do STJ utilizando, já é outro comunista, né? Porque as pessoas não se importam com isso. E voltando aqui, né, eu acho que esse debate elenca muitas questões, né? Até o nosso amigo aí, Geraldo, aí, o Ceará, está, de fato, falando, né, sem emprego e sem salários e renda, temos que ter renda básica, né? O pós-pandemia vai ser cruel para a economia. E, de fato, a gente tem que pensar o permanente, como a renda básica, ela é uma política que deve ser vista a Maricá mesmo, né? Essa questão das moedas locais, que você não deixa vazar essa renda. Então, à medida as pessoas consomem no local. O Davi colocou que a Maricá é uma cidade dormitória de Niterói. Então, assim, o que eles tiveram com medo? Eles falaram assim, essa galera vai consumir em Niterói. Não, então vamos fazer uma moeda local, você estimula ali o comércio. Então, pensar isso em Londrina, pensar isso nas nossas cidades, ampliar, e são soluções inteligentes. O problema é que, né, quem faz, né, agora, o problema é os interesses populares em jogo, os interesses em jogo. Bom, que saem muitas questões interessantes, né, me animei aqui, mas eu queria ouvir mais um pouco a Mari aí sobre essas questões aí. Falo Mari, Jana, porque tem aí uma intimidade. Então, eu acho que essa questão a gente sempre chega no ponto para quem as políticas públicas são formuladas, né? Um exemplo que eu acho que é muito simbólico da forma como os municípios tendem a pensar
é a lógica do shopping center, né? É uma urgência, é como se fosse a primeira necessidade, como se fosse um hospital. Você tem que abrir o shopping center de qualquer forma. Tanto quando a gente teve esses processos de reabertura do comércio, uma das primeiras, agora, inclusive, no governo do Paraná, o governo do Paraná lançou um decreto, né? Agora, não sei se foi ontem, acho que foi no final da semana, colocando a reabertura de shopping centers e de igrejas, de cultos, né? Nas igrejas. Que é um absurdo, simplesmente, porque não existe a necessidade. E é uma lógica completamente contraposta à lógica do comércio local, porque quem são os interesses dentro de um shopping? Considerando, inclusive, que o espaço, né, do shopping tende a ser super concentrados. Você vai ver em uma cidade, tem ali 4, 5 shoppings, 3 provavelmente é de um mesmo empreendedor, né, das pessoas que constroem os shoppings, no caso. Então, é algo super concentrado. Então, nesses momentos, e eu acho que a gente sempre tem que partir da realidade também. Por exemplo, essa questão dos MEIs, né? Todo o contexto de pejotização que a gente vive. O ideal seria a gente ter empregos e ter um padrão seletista? Com certeza, eu acho que essa é a nossa meta, assim, de que a gente tem que recuperar o debate de empregabilidade e de empregos de qualidade, né? Seletistas, com segurança, com seguridade social. Só que hoje a realidade a gente tem um percentual gigantesco de pessoas que estão ou na informalidade ou nessa vida autônoma, que é uma vida da viração diária, né? Você tem que ralar ali para conseguir estar totalmente desprovido de seguridade. Nesse momento, o município também poderia olhar para esses circuitos, porque esses circuitos são eminentemente locais. Então, por exemplo, existe uma dificuldade das pessoas que é organizativa, inclusive. Você tem várias iniciativas de pessoas que estão fazendo pão em casa, pessoas que estão produzindo em casa, que são esses pequenos negócios, só que existe um grande déficit organizativo. Quem consegue fazer isso, organizar, é o poder público. Então, qual é a dificuldade do município de elaborar algo? E pensando nos circuitos das moedas locais e como, porque o município pode pensar em como ele pode prover, né, uma rendas básicas. Ele pode jogar esse dinheiro, né, para ser comido nesses circuitos, que é simplesmente uma capacidade organizativa, porque muitas vezes as pessoas estão produzindo alguma coisa e têm dificuldade de circular. O que acontece com os espaços das feiras, né, de rua. Então, o município ter um olhar, nesse momento especial, para o que são os circuitos de produção local da economia é muito importante, porque hoje é um contingente muito grande das pessoas que estão nessa situação, né, os MEIs e essas pessoas. E daí um outro aspecto também dos municípios que diz respeito à renda básica emergencial, que foi uma das questões que a gente elaborou no requerimento que a gente fez aqui para a prefeitura, diz respeito ao aspecto informacional mesmo. Por exemplo, no sistema de saúde, houve treinamentos específicos para as pessoas fazerem triagem, né? Para os técnicos de saúde conseguirem fazer uma triagem de quem deve ser realmente coronavírus, quem não é, e conseguirem lidar, já que é uma coisa nova. Do mesmo modo, os municípios tinham que estabelecer procedimentos dentro da assistência social. Então, por exemplo, a gente acompanhou, por meio da campanha que a gente integra, uma comunidade específica nas solicitações da renda básica emergencial do governo federal, e a gente constatou ali de um universo de 100 famílias que a gente teve 30% de rejeição. Então, assim, os municípios, pensar que eles são a ponta, tipo, o cara ele vai ligar para o CRAS, ele não vai ligar para o governo estadual, ele não vai ligar para a Caixa Econômica Federal, ele vai ligar para o CRAS quando ele tiver uma dúvida sobre política pública. Então, também capacitar e pensar no fortalecimento, inclusive, do corpo, do funcionalismo da assistência social, como ela é essencial nesse momento. Então, fortalecer esse campo do funcionalismo e também valorizar, né? A gente pensar, por exemplo, existe um grande debate hoje de adicional de insalubridade para os enfermeiros, médicos. Esse debate também tem que ser feito para assistência social, porque é um campo de atuação do Estado tão importante quanto a saúde, quando a gente pensa em um país como o Brasil, né? Então, isso está dentro da dimensão de ação do município e essa questão da informação, e não só da renda básica emergencial. Então, por exemplo, divulgar a informação da questão da assistência, da renda básica e de outros programas. Por exemplo, a Coapar suspendeu cobranças. Essa informação circulou pouquíssimo. Existe programas de tarifa social da Copel, da Sanepar.
Então, assim, trazer uma sistemática das políticas públicas e o simples fato de estabelecer procedimentos no município de atendimento e de passar essas informações já é algo para municípios que eventualmente não têm condição de estabelecer um programa próprio, mas eles conseguem trabalhar e tentar garantir direitos simplesmente trabalhando com esse aspecto organizacional e de informação. E outra coisa também dos municípios é o papel político que as prefeituras têm, porque as prefeituras, quando a gente vai pensar no contexto da renda básica, do aumento da pobreza, quem sente, quando as pessoas não conseguem mais pagar aluguel, onde cresce a ocupação? É no município, vai bombar de ocupação no próximo período. Então, todo problema social explode na cidade, sempre explode na cidade. Então, o município, sabendo disso, também caberia ao município fazer uma reivindicação política, porque os municípios são digamos, tem toda essa capilaridade. Os prefeitos, no caso, inclusive, se organizam muitas vezes em frentes, né? A gente tem Federação dos Municípios. A pauta que diz respeito à assistência social e à renda básica também deveria estar, assim, de cobrança dessas federações, das organizações de prefeitos, para cobrar o governo federal sobre essas providências, porque quem sente na prática são as cidades, né? Tudo estoura aqui, tudo que é quanto a manifestação, as expressões mais extremas de pobreza e de violência explodem na cidade. Então, também é uma questão de inteligência dos municípios se situarem politicamente hoje e como eles devem cobrar. Hoje, você ser condescendente com o governo federal é simplesmente um ato de... Não é só uma omissão, assim, é algo em desfavor do interesse das cidades. Interessante, é um desfavor, de fato, né? É um suicídio no limite, né? Um suicídio político-econômico do município. É muito interessante essa sistemática de políticas públicas. E o que a gente vê é uma anti-razão, né? O que é política pública, o que é desenvolvimento minimamente claro, né? É a política pública do terraplanismo, né? É a não política. Então, assim, é incrível ver esse debate e eu acho que, né, todo mundo fica sempre estupefato em olhar nossa reunião ministerial e pensar, são essas pessoas que estão formulando alguma coisa para a gente, né? Bom, também tem aqui, a galera está comentando, agradecer aí, o Haroldo está perguntando aqui se pode comentar um pouco sobre a dificuldade de pensar uma atuação eficiente do município no combate à Covid, sem o suporte financeiro ou mesmo moral, no sentido da defesa de princípios coerentes e científicos do governo federal. Eu passo a palavra aí a Raquel, aí, talvez, depois, se as pessoas pudessem também comentando. Bom, vamos lá. Vou tentar dialogar um pouco aí com a fala que a Mariana acabou de fazer, né? Porque eu acho que é bem importante isso que ela coloca, né, da gente instrumentalizar os profissionais da assistência. Então, esse, por exemplo, é um recurso, né, que o município poderia desenvolver, né, e que em nenhum momento, quando se pensou aí o auxílio emergencial, né, que foi pensado pelo governo federal, em nenhum momento esses profissionais da ponta da assistência social foram envolvidos no sentido de viabilizar esse acesso, né? Então, as pessoas estão ficando mesmo reféns de aplicativos, elas não conseguem falar com uma pessoa quando o recurso é negado, não tem transparência nesse processo, elas não conseguem recorrer, muitas vezes até a falta de acesso. A realidade do Brasil é de que as pessoas, muitas delas, como a gente tem visto essa crítica muito na questão do EAD, de que as pessoas, de fato, não têm um computador, não têm um celular, ou pelo menos não têm com a qualidade necessária para dar conta desses 3 aplicativos que foram criados para acessar o auxílio, né? E, de fato, os profissionais da ponta da assistência social poderiam estar envolvidos nesse processo, né? Porque eles já são referência nos territórios e, de fato, como eu até comentei, né, os CRAS não têm conseguido suprir essa demanda, porque as pessoas buscam os CRAS quando se trata de benefício.
E aí eu queria até fazer uma reflexão que ela é bem importante quando a gente fala de direito e de política pública, né? Até 88, a assistência social ela sempre foi pontual. O que a gente sempre teve no Brasil foi caridade, né? Então, existe no ideário brasileiro essa dificuldade de encarar, por exemplo, benefícios, assistência social como um direito, né? Fica na lógica do favor. A gente ainda tem essa história, esse ranço que a gente carrega até hoje, né? A política, por exemplo, de assistência, ela nasce na Carta de 88, mas ela vai começar a ser pensada como um sistema, como o SUAS, que a gente conhece, o Sistema Único de Assistência Social, somente em 2004. É muito recente, é uma política pública muito recente, né? E a partir disso a gente vai ter reflexos mesmo, né, dessa falta de direitos e, pior ainda, não encarar isso como um direito, encarar como um favor, né? Então, a gente também trazer essa ideia de que é direito do cidadão e responsabilidade do poder público, né? A gente não pode perder nunca isso de vista, porque isso foi colocado, isso foi legislado a partir de muita luta, né? Para que se fosse encarado esse direito como um direito que de fato né? E aí eu queria colocar aqui, né, mais um dado para fechar a minha fala com algumas outras reflexões. Com relação ao auxílio emergencial, a gente teve de número de solicitações do auxílio 96,9 milhões de CPFs inscritos que solicitaram auxílio emergencial. Isso é quase metade da população brasileira. E aí a gente vai pensar, será que essa população ela é improdutiva? Será que essa população não trabalha? Não. O que a gente vem visualizando nos dados é que as pessoas trabalham e trabalham muito, mas elas não acessam direito, né? O trabalho ele não vem vinculado com acesso a direitos, com uma renda digna, com uma possibilidade de manutenção de uma família. Se você pega o dado do DIEESE, por exemplo, que vai falar, né, de quanto seria necessário que fosse o salário mínimo, né? Quanto seria, então, uma cesta básica para um brasileiro, né? Eu vou até buscar esse dado aqui para falar com mais certeza, né? Então, o DIEESE, ele faz esse levantamento, né, da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, e a partir da cesta mais cara, que é a de São Paulo, se estima que, então, um salário deveria equivaler a R$ 4.347, né? Isso é 4,18 vezes o salário que a gente recebe hoje, né? E aí, o que a gente pode pensar a partir disso, né? Existe essa visão de que as periferias, principalmente, são improdutivas, né? De que as pessoas vivem de Bolsa Família e só isso. Mas, na verdade, o que a gente vê é muito isso que a Mariana trouxe para nós, né? Que existe um circuito inferior de economia, que ele funciona e ele funciona dentro daquela comunidade, né? Então, que as pessoas, elas produzem em redes solidárias, em outras formas, que não a forma do capital funcionar, né? Que é de acúmulo de capital, elas trabalham no sentido de produzir renda para aquela família, de produzir para aquela comunidade e de gerar, então, essa economia local, né? Como a Mariana falou. E aí a gente entra nessa outra possibilidade de atuação do município, né? Que é justamente de impulsionar essas iniciativas que já existem. Isso já existe, isso não precisa ser criado, né? As pessoas, elas já sobrevivem a partir da economia popular, né? Dessas empresas familiares, dessas pequenas economias, de oficinas de costura, né? Aí a gente pode trazer vários exemplos que a gente vê acontecendo nos bairros, né? E que o município ele pode impulsionar organizando, ele pode impulsionar com a injeção também de recurso, com a organização da logística, de onde vem o insumo, aonde vai comercializar, né? Então, a gente pensar também essas alternativas, né? Para além disso que a gente não pode deixar de defender, que é a questão
da renda e do emprego. Paralelo a isso, a gente estimular essas iniciativas que já acontecem, né, e que a gente pode chamar aí de economia popular. É isso. Incrível. Estava pensando aqui, seria bom se o Paulo Guedes, nosso economista, tivesse aula de economia com vocês, assim, porque explicou muito melhor o que é real. Sei que ele deve saber, né, mas ele não está ligando para isso, na real. Então, é muito interessante essa ideia do circuito interior, né, essa reflexão sistemática de como essa ponta, o município, como até a pergunta mesmo um pouco do Haroldo, né, como que deveria trabalhar junto, né, essa federação que a Mariana colocou, né, que os municípios, e isso é sistemático no Brasil, isso não veio de hoje, que os municípios vão lá no governo federal reivindicar recursos, né, teve no governo anterior, nos governos que as pessoas têm medo de nomear, né, nos governos do PT, houve um avanço de alguma forma, alguns fundos, né, o SUAS mesmo, de alguma forma, veio desse processo, né, e agora a gente vê, mas é articulação em qualquer coisa, né, a ideia é não ter política. Então, assim, porque é melhor, né, é melhor as pessoas passarem fome, é melhor não ter política, é melhor não ter ciência, é melhor ter um pico de 30 mil pessoas contaminando, porque o que importa é meu filho não ser julgado lá, ser investigado pela Polícia Federal. Então é isso que importa hoje na nossa conjuntura, né? Que saudade de outras épocas. Eu queria que a Jana aí comentasse um pouco sobre conversasse um pouco desses temas. Acho que cada uma está trazendo elementos bem legais, assim, que dá para avançar bastante. Ah, sim, sem dúvida. As falas da Mariana e da Raquel foram ótimas. Eram vários ganchos aí. Eu queria comentar um pouco, primeiro, sobre as ações possíveis, né, que os municípios podem tomar em relação a esse momento. Eu acho que a Mariana acabou expondo, assim, de maneira bem, bem objetiva, né, o que a gente pode fazer concretamente, o acesso aos subsídios, aos incentivos que foram dados nesse momento. E eu considero também, para poder complementar isso, a gente entender mesmo uma questão relacionada ao trabalho, o próprio conceito de trabalho, né? Isso é uma problemática debatida no campo do direito, mas, enfim, eu vou tentar simplificar um pouco mais. E essa discussão também permeia a concessão do Bolsa Família, e ela é referente à ética do trabalho mesmo, né? Aquela questão que eu havia comentado anteriormente. Na minha opinião, as pessoas precisam compreender, assim, que a percepção de uma renda por alguém que não está realizando uma contraprestação trabalhista não é esmola, né? Não é aquilo que eu comentei anteriormente. Acho que a gente perdeu a Jana. Da economia, né, como todos os exemplos que eu dei anteriormente. O grande problema disso é o seguinte, como que a ideia produtivista do trabalho ela foi construída no nosso imaginário? Como que isso se deu? E como compreender por que essa percepção ela continua prevalecendo? Por que isso acontece? Então, essas duas perguntas, elas são chaves para a gente poder acessar o campo dos nossos direitos. Os direitos que a Raquel comentou, que foram promulgados lá em 88 pela Constituição. Então, compreender, buscar essas duas respostas, né? Por que a gente ainda tem essa ideia de trabalho que é produtivista, que é associada ao sistema produtivo empresarial, né, comercial, enfim, que nesse caso o setor de serviços foi praticamente excluído. Então, a articulação desse debate ela é fundamental, inclusive, para poder responder até a questão que o Haroldo colocou aí. O Haroldo escreveu sobre essa questão de como que a gente vai solucionar essa questão sem o auxílio do governo federal, por exemplo. Imagino que mesmo que venha um auxilião enorme de presente no nosso colo, não vai ser legal no sentido de a gente compreender por que a gente merece isso, de onde que vem esse auxílio, e por que não é esmola, né, visto que, enfim, isso tem em todos os lugares do mundo, e por que é importante esse tipo de auxílio para movimentar a economia, para poder financiar vários fundos. O próprio caso de Maricá, por exemplo, aqui em Londrina, a gente não sabe de onde vem dinheiro, mas se tiver um dinheiro, por que a gente não pode criar um fundo? Pega esse fundo, cria, e como é que a gente vai financiar esse fundo? Tem agronegócio, tem indústria, enfim, o nosso Paraná é riquíssimo, a gente tem N possibilidades aí para discutir isso. Mas é uma questão cultural, uma discussão cultural, um debate cultural que precisa ser articulado. Porque atualmente o que está prevalecendo é o discurso da meritocracia, né? Você só merece se você trabalha. Então, portanto, vamos todos retornar ao trabalho no meio de uma pandemia, a gente tem milhares morrendo, né? O que prevalece é isso. Então, dentro desse contexto, a gente derrubando esse conceito de meritocracia, né?
compreendendo que é possível, sim, você ter um problema de renda, é possível, sim, você financiar um fundo para poder viabilizar e diminuir as desigualdades sociais, é um passo muito importante para a gente discutir essas questões, no âmbito municipal mesmo, que eu estou falando, não é nem fazer uma análise de conjuntura nacional, não, estou falando em termos de Londrina mesmo. Passo a bola aí para vocês. Então, gente, muito interessante aqui o debate. Eu acho que essa lógica do shopping center, né, que a Mari colocou, e a questão do MEI, né, a questão do MEI é muito sensível. O MEI, ele tem... eu sou MEI, e eu tirei meu MEI no município, e uma das questões que a gente tentou reivindicar aqui, o ISS é a base tributária do município. Então, por que nesse tempo de pandemia ou seja, não se cobra esse imposto, né? Então, assim, e ao mesmo tempo, o que é o MEI? O MEI são todos esses trabalhadores informais precários, como o Erle colocou, o Erle Gomes, é o que se expõe mesmo, né? Essa ferida do trabalho, como a Raquel também colocou. E a importância da gente pensar esse déficit organizativo, eu achei muito interessante que a Mariana colocou, que isso pode criar um problema de abastecimento a médio prazo. Que, por exemplo, a agricultura familiar, claro, tem alguns municípios que estão trazendo, em vez da merenda, né, porque demandava na merenda, como levando esses alimentos para as famílias, né? Mas eu trabalho como pesquisador e tenho entrevistado alguns produtores orgânicos no Paraná, e eles colocam isso, e a pandemia, agora a gente não sabe, bem nessa linha que a Mariana colocou, eles estão perdidos, né? Então, assim, e aqueles produtores que entregam para a merenda escolar têm mais acesso à renda, têm mais acesso, vamos dizer, o que a Raquel colocou, né? Trabalham e têm acesso a direitos, certo? Então, no Brasil a gente trabalha muito, só que a gente não acessa direitos. Quando se diz que o brasileiro... tem muito feriado, tem toda essa cultura, né? Mas é uma cultura que, na verdade, é uma ideologia, né? Uma ideologia neoliberal e uma ideologia que muitas vezes é eurocêntrica para as pessoas. Os países latino-americanos são os preguiçosos, né? Então, assim, mas ninguém pegou o metrô 5 da manhã, né? Em São Paulo. Ninguém pegou o metrô no Rio para ir na Zona Oeste. Ninguém anda em Londrina às 5 da manhã e vê aglomeração de ônibus. Seja em Curitiba, lugares que eu vivi. Então, quando você vê essas pessoas no metrô, você vê a pessoa dormindo, assim, porque não trabalha, né? Às vezes trabalha e tem um segundo trabalho, que é ir para casa, né? Então, assim, essa questão do transporte público, que a Mariana também sabe bastante sobre esse debate, e essas pessoas fazem essa jornada, e as mulheres muitas vezes voltam para casa. E tem a questão, às vezes, de fazer outra jornada, e agora também na pandemia teve esses casos, né, de aumento da violência. Então, como todas essas pessoas trabalham muito, sofrem uma quantidade enorme de violências e não têm o seu direito garantido. E aí, o problema é o brasileiro trabalhador, né, não o problema, e os empresários, né, a morte de CNPJs. Isso é um cinismo, assim, né? Por isso que as pessoas... Cada dia mais, elas, até os que votavam na base, já estão, não tem como dar chance para esse homem aí, né? E que é a importância dessa relação de retomar. Eu acho que, assim, de alguma forma, essa pandemia, a gente está retomando alguns debates que essa onda conservadora, destruidora, né, uma onda niilista quase, de qualquer perspectiva de política pública, está dizendo, não dá, gente. Se a gente cair nessa linha aí, a gente vai entrar em colapso social. E, na verdade, até os setores capitalistas perdem, porque o colapso social não é benéfico a ninguém, né? Tanto que há setores já das classes dominantes que se afastaram do governo, né? O Maia é um caso incrível, porque ele vem falando, não, o Estado... acho que a gente radicalizou demais, né, no liberalismo. O SUS é importante, porque é assustador o que a gente está vendo, né? E só para finalizar a minha ideia, esse problema social explode na cidade, esse circuito interior, essa questão mesmo do olhar da economia popular, do olhar que, de fato, essa economia popular tem um setor informal
gera uma renda, mas ela também pode ser uma solução no sentido que se as políticas estiverem amarradas com a garantia de direito desses setores, né? Como a Mariana colocou. Não, existem meios, é importante que as pessoas trabalhem, mas como garantir que esses meios acessem direitos? Como garantir que não sofram, não fiquem à mercê da crueldade do mercado, né? Que é isso. Agora a gente vê essas teorias hiperliberais que todo mundo é um grande empreendedor, né, brasileiro e tal. E não é verdade, assim, são trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, e como pensar a renda básica, esses direitos que a gente tem que lutar, como bem colocou a Raquel, né? Todos os direitos que a gente tem, por mais que o SUAS é um reflexo de anos da luta da assistência social, né? Como a Mariana colocou, a entender a assistência social como um serviço essencial para o país, para um país tão desigual, como mesmo colocou o Ceará aqui para a gente. E como pensar, eu às vezes converso com a Raquel e pergunto, aí, como é que tá, né? Você tá bem aí? Porque me preocupa, né? É a pessoa que está ali como uma enfermeira, porque você está acessando uma quantidade imensa de pessoas, e é um trabalho inseguro, né? Então, como pensar que o Brasil vem aumentando a insegurança social e agora vai aumentar muito mais. Então, é importante a gente lutar por esses direitos. A gente já chegou aqui 1 hora, as pessoas também vão ficando... a Natália aí teve que despedir da gente, muitas... então, eu queria que a gente pudesse ir pensando nas considerações finais, aí se vocês pudessem, e a gente ir se despedindo da galera aí. Mari, se pudesse... Bom, então, assim, para finalizar, eu gostaria de frisar essa dimensão, assim, da importância da gente conhecer nos municípios o próprio território, né? Então, para além dessa questão que a gente estava falando, de todos esses circuitos de economia, tudo isso se organiza no espaço, na cidade, né? Então, pensar onde estão esses locais, onde estão esses circuitos mais desprovidos, pensar também que a pandemia também se comporta assim, também é territorial, né? Então, saber onde é que estão esses focos na cidade, pensar no monitoramento e principalmente nas áreas mais frágeis. Eu não lembro agora a referência da pesquisa, infelizmente, para indicar. Depois eu posso passar para o Venâncio, ele disponibiliza, de repente, na página. Mas uma pesquisa falando comparando, né, os efeitos da pandemia e a própria mortalidade na periferia de São Paulo e nas regiões mais centrais. E é uma diferença substancial. Então, não é só, assim, pensar em formas de evitar, inclusive, né? Então, pensar na informação. Eu acho que a assistência social, o município, ele tem que ser proativo nesse sentido, não é esperar as pessoas irem até o CRAS. Então, é muito necessário fazer um mapeamento dessas áreas vulneráveis, porque é o lugar onde às vezes, inclusive, a própria quarentena é mais difícil, né? Se a gente vai pensar em uma área de ocupação, o padrão habitacional das pessoas impede, basicamente. Então, é uma grande coabitação, as casas são próximas, pensar em todo esse padrão urbanístico, a dificuldade de serviço público. Então, assim, uma linha para os municípios é pensar especificamente nesses territórios. A gente precisa monitorar e fazer esse trabalho de informação e sistematização e se voltar para essas áreas. Uma outra questão, que é para além do município, que eu não comentei, mas eu também acho que é importante a gente pensar, para Londrina também, são a questão das regiões metropolitanas, né? Toda a questão das UTIs, ela é regionalizada pelo sistema do SUS. Então, a gente pensar que isso também está colocando uma lógica muito estúpida dos municípios de quase competir entre eles, né? Então, pensar que o problema dos municípios menores, que tendem a ser mais pobres, tendem a ser, às vezes, cidades dormitórios, muitas pessoas trabalham nas cidades centro, né? Quando a gente está falando das regiões metropolitanas. Essas pessoas também vão demandar do sistema de saúde das cidades centro. Então, os municípios também precisam se articular nesse sentido. A informação precisa ser dialogada. A gente precisa fazer esses diálogos com esses municípios satélites que existem nas cidades maiores, porque isso também vai ser uma demanda do sistema de saúde para Londrina, para Curitiba,
e a gente precisa acolher, não existe outra possibilidade, a gente precisa planejar e monitorar conjuntamente essas áreas mais frágeis, né? Então, nas considerações finais é isso mesmo, é agradecer de novo o convite, a gente sempre pensar no território, né, a cidade como lugar de onde a gente vive, e, portanto, a partir daí que a gente pensa nas coisas, né, e pensa nas políticas, e também agradecer o pessoal que acompanhou o diálogo e as companheiras que dialogaram aqui comigo. Então, é isso aí. Raquel? Bom, eu acho que é isso, né? O debate foi bem legal mesmo, várias considerações importantes. Eu acho que passa muito por a gente pensar, né? Tudo que a gente discutiu, o próprio direito à cidade como um todo, né? E o direito à cidade ele é discutido no município, né? A gente tem aí que as cidades elas foram pensadas, elas foram construídas numa lógica do lucro mesmo, né? Quando a gente vê aí especulação imobiliária, quando a gente vê a nossa própria malha viária, né? Que a gente não tem ciclovia, enfim, várias questões de que a cidade não foi construída para as pessoas, né? Como a gente começar a pensar cidades construídas para as pessoas que moram e vivem nela, né? Que trabalham nela, que produzem nela e que existem nesses espaços, né? E aí, para além disso, né? Eu acho importante a gente colocar, né? Como a Mariana falou, a gente tem aí que as periferias elas são muito mais afetadas, né? Pela pandemia, pela própria forma das condições de vida, das condições de moradia, né? E que a gente não pode perder de vista essa solidariedade de classe, né? Que ela é necessária nesse momento e que a gente percebe que são os trabalhadores que produzem a riqueza, né? Isso vem muito escancarado nessa crise e de como também a gente possa estar juntos, né? Nesse momento, para além da disputa pelas ações que são próprias do Estado, né? Que são responsabilidade do Estado. Isso, eu também queria agradecer o convite do Venâncio, queria agradecer as companheiras Mariana e Janaína e as pessoas que acompanharam. Muito obrigada e boa noite a todos. Se cuidem. Jana? Queria agradecer também as companheiras Raquel e Mariana pelas excelentes colocações, excelentes falas. Aprendi bastante com vocês hoje. Agradecer ao Venâncio o convite. Bacana poder contribuir para esse debate. É um debate que a gente colocou aqui na pauta como âmbito municipal, mas acabamos discutindo questões de conjuntura, que vão muito além disso, que também influenciam aí no nosso dia a dia. Dizer que, bom, espero que tenha contribuído um pouco para o papel da renda emergencial básica aí no município, a importância disso, a importância da gente entender o conceito de trabalho. E agora, eu acho que a nossa função enquanto cidadã tem o papel do Estado e o papel do cidadão. O papel do cidadão agora é pensar coletivamente para a gente tentar sair junto aí desse problema. Abraço para todo mundo. Boa noite. Bom, gente, finalizando aqui, é isso, né? O programa aqui é uma conversa e essas conversas elas vão ampliando o nosso escopo, e o legal é poder dialogar, né? As pessoas dialogando, as pessoas comentando, e daí saírem ideias legais, e lembrando que a gente milita, então todas essas ideias não vão ficar no ar, né? A gente está tentando se organizar, estamos aqui em Londrina chamando os movimentos, pensando formas de intervenção, e esse debate contribui muito para isso. Nesse sentido, agradecer de coração mesmo a Mariana por estar aí disponibilizando o tempo nesse sábado, né? E deve estar bem frio em Curitiba, aqui está frio, imagino que Curitiba deve estar mais frio ainda. A Raquel aí trabalhando a semana inteira, enfrentando aí na ponta, sem ter, né, ainda garantia a insalubridade, mas está com a gente, está indo lá no Flores, está aqui conversando, a Jana também trabalhando, né, e tendo que ir trabalhar, e sendo um grupo de risco, né, como a gente conhece, e também me preocupo pelas companheiras, e tá aqui com a gente conversando, com um debate super, super qualificado, assim, sensacional mesmo, assim, eu sabia que como
que não poderia dar errado, né? É aquela ideia, quando o Bolsonaro, assim, não tinha como dar certo. Aqui é o contrário, né? É o extremo oposto. Esse debate de hoje não teria como dar errado. Foi muito bacana, eu aprendi muito. Esse vídeo vai estar disponibilizado na página, a gente vai lançar um canal no YouTube e colocar esses vídeos lá, então dá para rever, né? Eu acho que é um tipo de debate que a gente revê, porque saíram questões muito bacanas, tanto teóricas, de dados, até de propostas. E é isso, a gente tem que pensar, essa é a proposta desse programa, essa é a proposta da página, pensar políticas, discutir, intervir também, elaborar conteúdo. Agradecer a todo mundo que ouviu a gente, que compartilha a nossa página, que compartilha o programa, e que essa página e o programa tem essa vocação. Também pensar, e é isso, a gente tem que pensar a solidariedade de classe, pensar os direitos antes do lucro, tentar se articular e tentar elaborar políticas públicas de qualidade, assim, para pensar o território. Bom, boa noite todo mundo, fiquem nas casas, sábado, né, fica aí, o povo quiser beber, beba, mas aí dentro de casa, o frio aí, aquecendo aí. Valeu, gente, grande abraço.